pessoal, vamos iniciando mais uma dica prática sobre o direito previdenciário e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda que muitas vezes acontece quando o segurado ele recebe um valor que o INSS, sendo fonte pagadora, deve obrigatoriamente descontar esse valor do próprio recebimento do benefício. Por que que isso acontece? Quando o valor do benefício a ser recebido pelo segurado, ele excede aquele valor, que é o valor isento de imposto de renda, o INSS ele é obrigado a descontar esse tributo na própria fonte, uma vez que ele é uma fonte pagadora. Agora, tem sim como o segurado ele reaver esses valores se ele for isento de imposto de renda. E neste vídeo eu vou explicar como é que ele vai reaver esses valores que ele pagou. Na realidade, não foi ele que pagou, né? Foi o INSS que descontou na própria fonte. Por quê? Porque o INSS é fonte pagadora. Quando o valor do benefício ele dá naquele limite mínimo, não é descontado imposto de renda. Mas o que que acontece? Às vezes, junta 2, 3, 4, 5 meses. Às vezes é 6, 7, 8, 9, 10 meses de recebimento de valores a serem gerados pelo INSS. E nestes casos, como o INSS ele vai pagar o valor de uma única vez, vai ter que acontecer o desconto desse valor do imposto de renda, certo? Porque o INSS é fonte pagadora e deve obrigatoriamente fazer esse desconto conforme a legislação tributária brasileira. E aí, nestes casos, o valor que foi descontado, vocês vão reaver da seguinte forma. O segurado, ele é isento de imposto de renda, você pode reaver esses valores através do PERDComp, que é um sistema, que é um aplicativozinho da Receita Federal, um sistema da Receita Federal que você pode ressarcir esses valores. Lembrando que o PERDComp, ele é mais para quando você paga o imposto a mais. O que acontece? Às vezes a empresa que o segurado trabalha recolhe um valor a mais, ou até mesmo o próprio segurado deseja reaver algum valor que ele pagou a mais, aí ele vai solicitar no PERDComp. Às vezes a isenção do imposto de renda dá certo por lá. Mas a forma mais garantida, quando houver a época correta de se fazer o imposto de renda, para que ele consiga reaver esses valores, que às vezes dá um valorzinho até bom e o segurado ele não sabe que ele tem o direito de reaver esses valores. E aí, se ele for isento de imposto de renda, vocês orientam já ele no momento que vocês forem entregar o extrato de pagamento, que vocês forem entregar o SCRE dele, né? O histórico de créditos dele, quando você for dar a notícia da concessão do benefício. E aí você já orienta, na época do imposto de renda, você me procure, porque você vai ter direito a ser ressarcido desses valores se você for isento de imposto de renda. Aí vai depender de se esse segurado é ou não isento do imposto de renda, como eu já expliquei anteriormente. E essa era a dica prática de hoje.